Alice, que o primeiro tema, que é muito importante, que a Alice vai trazer um pouquinho para vocês também, que a gente vai fazer um bate-papo aqui. E se você tiver dúvidas, pode escrever nos comentários, que a gente também vai atender as suas dúvidas, tá bom? Mas, afinal de contas, Alice, nossa primeira pauta da noite, né? Como é que fica o corpo físico da mulher gestante? Depois que ela está grávida, entre primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre, né? Essa evolução do corpo. Fisicamente, o que acontece com o corpo de todas nós mulheres? Então, ao descobrir a gestação, a primeira coisa que acontece são os hormônios que mudam, né? Então, eles alteram. Alterando esses hormônios, consequentemente, o organismo todo da mulher, ele muda, né? Primeiro, ele muda para acoplar, né? Acoplar não é bem a palavra, mas para se ajustar, né? Com esse novo bebê no organismo. Então, todas as fibras musculares, elas se distendem, né? Na tentativa de aconchegar, acolher esse bebê que está crescendo, né? Então, as mamas ficam maiores, ficam mais doloridas. O abdômen dessa mulher, que é a barriga, né? Também aumenta. E, consequentemente, provoca algumas dores, alguns desconfortos, por conta dos estiramentos musculares. Então, aquelas mulheres que não fazem atividade física, ou não faziam, né, começaram na gestação, elas sentem um pouco mais de desconforto, porque até esse músculo, ele se aperfeiçoar para poder acolher esse bebê, ele vai causar alguns incômodos. Então, dores musculares são as mais comentadas e são as queixas que chegam mais assim pra gente no consultório, né? E como que a gente faz para melhorar? Fazendo exercício físico. No mínimo, a caminhada. A caminhada é a básica, sabe? É a básica. Então, você caminhando, você auxilia esses músculos a eles desinflamarem, né? Porque na hora que há esses estiramentos, que eles se alongam para poder se ajustar ao novo corpo, né, no caso o bebê que está se formando e crescendo, eles inflamam. E após esse inchaço, que eles começam com as atividades físicas a se melhorar, a voltar ao normal, né? E aí não tem mais tantas dores, né? Então muda muito, o corpo muda demais mesmo. Muitas reclamam de muitas coisas, né? Mas a maior queixa são as dores mesmo. Dores na lombar, dor nas pernas, dor nos seios, né? Que ficam muito doloridos, muito mesmo, por conta de todo esse estiramento também das fibras musculares mamárias, que posteriormente vão aconchegar o leite, né? Que vão poder ejetar esse leite. Então é um pouquinho do desconforto, né? E aí a gente não tem como também colocar que é muito natural, muitas vezes, quando você vai namorar com o seu companheiro, com o seu, né? Enfim, com o pai do bebê. E aí, no momento lá do namoro, e a gente tá falando de vida sexual mesmo, gente. Às vezes, tanto no primeiro trimestre, no segundo trimestre, ou até mesmo mais pro finalzinho do terceiro trimestre, que requer muito mais habilidade no finalzinho, porque a gente tem, assim, uma presença realmente da barriga, né? O bebê ali já se faz presente. E, naturalmente, o sangramento, né? Como é que é essa ideia do sangramento? Nós temos muitas as chamadas noturnas, muitas vezes até depois dos namoros. Vou ligar pra minha doula, Marixa, socorro. Namorei aqui, agora tá sangrando. O que eu faço? Isso é normal, é natural. Já tive ligação de companheiros que me ligou, assim, 2, 3 horas da manhã, né? Falando assim, Marixa, acho que matei o meu neném. Nossa. a ideia de que os companheiros mataram o neném, né? Ou que perfurou o neném, ou qualquer coisa assim, é realmente uma fantasia bem interessante. Mas em relação ao sangramento, isso é uma informação, Alice, que eu vejo que é bem interessante e super importante passar para as meninas. Que, primeiro, se você não é uma gestante de alto risco, se você é uma gestante de risco habitual, ou seja, a sua gestação está tranquila, você está super tranquila com o seu corpo, vai ter uma noite aí de love, né? E aí, de repente, percebe um pouquinho de sangramento, ainda que numa quantidade pequena, é esperado e é natural. Né, Alice? Quando é que começa a ser preocupante quando a gente tem uma relação sexual e aí a gente percebe algo diferente? Quando é que isso passa a ser preocupante? Quando esse sangramento, ele é bem maior, então não é só aquele iniciozinho de menstruação, tipo aquele iniciozinho de menstruação, e sim é uma menstruação média, né? Então isso significa que já tem algum sinal de alerta, com dores lombares, dores no pé da barriga, com algumas contrações de leve, né? Então isso já são sinais de que há algo errado. Tá? O sangramento, ele é normal quando ele é em pequena quantidade, então aquele início de menstruação, assim, para aquelas mulheres que não tem muito sangramento, né, no início, porque tem algumas que tem muito sangramento desde o do primeiro dia, né, mas se não há tanto sangramento,
e não tem mais nenhum outro tipo de incômodo, como as dores lombares, as cólicas, as contrações, então é normal. Houve só um trauma do pênis na vagina, né, ali na porção do colo do útero. E nesse trauma do movimento que faz a penetração, pode sim acontecer o sangramento por rompimento de vasos, porque essa região ainda está muito sensível, principalmente no primeiro trimestre, tá? Então é muito natural acontecer. Também é natural acontecer mais para o fim do segundo trimestre, quase começando o terceiro trimestre, porque o colo do útero volta a ficar novamente mais sensível, o bebê ele está maior, ele está mais baixo, então mais aconchegado no quadril dessa mulher, né? E aí na hora da penetração, pode ser até, talvez, né, alcançar um pouco do colo do útero mesmo, porque ele está mais baixo. Então, consequentemente, você tem um trauma e rompe vasos e há o sangramento, tá? Mas, de novo, se não é esse sangramento, se ele não é acompanhado de dores na lombar, contrações e cólicas, tá tudo bem. Se tiver esses outros sinais, é importante procurar o profissional que está te acompanhando e, de repente, até fazer uma ultrassom para certificar de que está tudo bem, tá? Porque quando o bebê se implanta lá no útero, ele também ocasiona, na hora que há o enraizamento da placenta na parede uterina, ele também provoca sangramento na hora que acontece esse enraizamento. E esse sangue, ele fica parado lá. Ele não sai imediatamente, né? E ele vai sair quando? Né, como se fosse coágulo. Isso, E como que ele vai sair? Como que ele vai ser eliminado? Quando há algum esforço, né, exacerbado. Então, eu limpei a casa, fiz coisas que não devia, assim, de uma vez só, peguei caixas, ou peguei peso, ou malhei, tá? Isso é muito importante. Então, quem vai para academia, pega peso, faz os exercícios de peso ou alto impacto, também pode acontecer, além da relação sexual. Se é uma relação sexual mas bem amorosa, pode acontecer o sangramento na verdade, essa secreção não, ejeção, né, desse sangue por conta do trauma que houve, tá? Então é importante sempre observar. Mas é normal acontecer. Tão bonitinho quando eles falam muito amoroso, né? Eu já costumo dizer assim, ó, você pode fazer uma escala, tá, meninas? Que vai ser assim, pode ser um namorinho, tá? Sabe, namorinho? Ou então pode ser assim, uma escala de namoro que pode progredir para 50 tons de cinza. Sabe? Isso aí, tá falando 50 tons de cinza. Então, se você for adepta a 50 tons de muito amor, fica atento aqui nas nossas dicas, né, Alice? Que vai fazer muito sentido pra você. E se fizer sentido pra você, não deixa de escrever pra gente, que a gente quer saber de tudo, porque nós somos dessas de participar, né? Então, olha só, gente, que bacana. É bem bacana porque... Por que eu tô dizendo isso tudo? Porque a Alice, ela me auxilia muito na explicação clínica, né? Do processo de vista emocional, para tudo que está acontecendo, o que muitas vezes nós sentimos, primeiro é uma ansiedade. Para as meninas que estão gestando, o primeiro olhar é de modificar essa relação do corpo, é que eu já não tenho mais o corpo como eu tinha antes, essa preocupação inicial, né? Será que eu vou agradar? Será que eu estou bonita? Será que ao tocar nos meus seios, será que meu companheiro vai me olhar como olhou antes, né? Nós temos aí um olhar, na verdade, psicológico, que a mulher, quando ela é engravida, ela cobra o manto, né? Eu até vou fazer uma brincadeira aqui, assim, as meninas, elas viram manto, né? Tipo assim, fica santa, né, gente? Não tem nada a ver, tá? Tem nada a ver. Nada a ver. Vamos liberar, gente, as nossas emoções. E namorar faz muito bem em qualquer momento da vida, independente do seu processo, se é primeiro, segundo ou terceiro trimestre. O que vai mudar para você em relação ao seu corpo, obviamente, são todos esses desconfortos que a Alice falou inicialmente, e a sua cabeça. Liberte-se. Free, ok? Free. Liberta a sua imaginação. E aí você vai dizer assim, ai, Marista, mas a minha libido diminuiu. Né, Alice? Eu não tenho mais aquela vontade que eu tinha antes. Aí eu vou dizer pra você assim, gata, respira primeiro, porque é claro que a nossa libido tem momentos que quando a gente não tá gestando, nós estamos passando pelo ciclo, né? Ovula, aí tem a fertilização, aqueles momentos que a gente fica subindo nas paredes, catando todos os nossos companheiros. E aí quando a gente engravida, parece que faz uma sensação assim de completo, né? Ou por conta de alguns hormônios que ficam aqui assim, né? Atazanando a nossa vida, né, Alice? Isso. A gente fica correndo atrás dos nossos companheiros. E aí os nossos companheiros ficam fugindo. Ou seja, a gente tem os dois lados, né, Alice?
Tem algumas mulheres que sobem pela parede e os homens fogem, né? Me lembrei um desenho agora que eu assisti quando era criança, que é do gambazinho, o gatinho. Você lembra desse desenho, Alice? E aí nós temos o outro lado também, que é a perda da libido, né? Então vamos pensar assim. Perda de libido durante a gestação, independente do trimestre, o que acontece, Alice? Quando tem a perda da libido? Bom, a maioria não consegue mesmo querer procurar pra namorar, né? Tá bom, então, os hormônios dos ovários que diminuem um pouco, que são os estrógenos, tá, e a progesterona, eles diminuem um pouco em algumas mulheres, para poder manter mais o feto, na verdade, né? Em outras mulheres aumenta muito. Então, é de se estudar caso a caso, tá? Hoje nós temos alguns tratamentos naturais que auxiliam na manutenção desses hormônios femininos, os estrógenos e a progesterona, que vão manter essa mulher com um libido pelo menos aceitável aí, para poder manter, ter um bom relacionamento com seus companheiros e tal. E as que já têm em excesso, porque ficam muito, essas não têm necessidade de nada, tá, gente? Então, a gente mantém aí normal, tá? Mas são por conta dos hormônios femininos que diminuem, porque desde da concepção do feto, do embrião, o HCG, que é um hormônio gonadotrópico, ai meu Deus, é um nome estranho, tá bom, eu esqueci, gente, falar ele certinho, tudo bem. O HCG, tá? Que é aquele hormônio que quando fazemos o exame de sangue para saber se estamos gestante ou não, ele dá bem alto, bem alterado, tá? Então, ele que vai começar a manter os hormônios femininos da mulher, assim, consequentemente, os estrógenos e a progesterona diminuem mesmo, tá? Porque se eu continuo mantendo um nível normal dos estrógenos, do estrógeno e da progesterona, eu posso ocasionar outra ovulação, né? E aí, um outro bebê, de repente, tá? Que nós temos aí alguns casos de gestações de tempos diferentes, tá? É raro, mas já tem aí na literatura. Em casos já acontecidos mesmo. Então, o que esse hormônio faz? O HCG, ele faz essa diminuição. Quando ele diminui e ele desaparece lá pelo segundo trimestre, algumas mulheres não retornam para os níveis normais que tinha antes. Aí ocasiona esse libido baixo, tá? E aí é onde a gente entra com alguns tratamentos naturais, homeopatia, algumas ervas que existem que auxiliam nessa, né, estimulando os ovários a voltar a produzir pelo menos no valor normal, né, no nível normal de estrógeno e progesterona, para voltar a ter um pouco mais de libido dessas mulheres. E aquelas mulheres que mantêm o nível normal e até aumenta mais, essas não precisam de nada. Nada. Porque já tá bom, né? E aí os homens, eles ficam um pouco mesmo receosos de procurar as mulheres. Primeiro porque eles veem elas sem libido nenhum, acabam nem tentando, né? E as que estão com libido normal e até mais do que, né? Eles acabam fugindo. Então é meio complicado, sabe? Eu acho que é meio complicado. Alguns não querem tocar, acham que a mulher é santa. Então, assim, ixi, né? Ou, é a mulher que está gerando meu filho, não quero que aconteça nada com meu filho. Então, acontece também esses sentimentos, né? Que aí, já o único que a mulher já está sentindo, que é uma baixa do libido mesmo, aí fica por isso mesmo, né? E não, a vida, ela se mantém. É difícil para algumas? É complicado. Mas aí é onde eu sempre brinco com elas, né? Uma brincadeira meio séria, né? Que é as preliminares, gente. Tem que ter boas preliminares. Você sabe, namorar, dar muito beijo na boca, pegar na mão, fazer carinho, carícias, que aí vai estimular essa mulher que está com uma baixa do libido a pelo menos tentar, né? Tentar, né? Porque a vida continua, gente. E é muito bom namorar. Muito bom. E é legal nisso, porque você está tocando justamente nos medos e nas fantasias dos parceiros, né? Você acabou já linkando alguns desses medos, né? Fora esses que você já falou, que tem a respeito de muitas vezes essa pré-ocupação, na verdade, de que a mulher ela não está com muita vontade, porque ela já está cansada, ela está gestando meu filho, ela está numa posição mais santa, da mãe dos meus filhos. Esse olhar, na verdade, do homem que muda diante da mulher, de que agora ela é mãe, né? Essas duas figuras parecem que não podem andar juntas no relacionamento. Ou você é mãe, ou você é mulher. Se você é mulher, você não pode estar com um ventre preenchido, um ventre sagrado,
E aí a gente começa a trabalhar alguns conceitos até, e algumas vezes eu percebo que pode até cruzar uma linha religiosa, né, dentro de um olhar religioso mesmo. Mas dentro desses olhares fantasiosos, e os meninos também, os homens, né, eles buscam muito, são alimentados também, muitas vezes, pela falta de informação. A gente precisa falar sobre isso. Porque os companheiros ainda não buscam compreender o que é estar gestando, né? O que se passa com uma mulher grávida, quais são os desejos, quais são, até mesmo aí um Kama Sutra da gestação, vamos colocar assim, que é possível, é totalmente possível. Desmistificar também esse membro, né? Esse membro que é maravilhoso, com certeza, mas que ele não é uma arma que vai trucidar o neném ou que vai literalmente assim acabar com a mulher. Então, assim, essa fantasia, tá? A gente tem que dar nome aos bois mesmo. Isso se chama fantasia com falta de informação. E muitas vezes você ter uma equipe que vai te dar todo esse suporte, que vai chegar com carinho, seja a sua doula, seja o seu primeiro obstetra, seja o seu obstetra, enfim, não importa. O que importa é que se você está vivendo esse momento na sua vida e você não tem informação, busque informação de qualidade. Por favor, também. Ai, Marico, tentei um monte de sites, né? Não muito indicados. Confiáveis. Né? Confiáveis. Ou então comecei a comparar algumas informações com, literalmente, nem sei muito bem como dizer isso, mas ficar assim, realmente comparando, sabe? A vida sexual, às vezes, meio prostituída, vou usar essa palavra pesadíssima, né? Cara, eu tava pensando nisso agora. É meio pesado, mas é real, cara. A gente percebe isso no nosso dia a dia aqui. Não é? É uma coisa meio assim. Então, tudo por falta de informação, né? É tão bacana quando a gente quebra esses paradigmas, porque isso tudo são paradigmas, né? E que a mulher, ela tá com ventre, tá com seu bebê aí, tá, meninas, você tá com seu bebê, mas você precisa dizer pro seu companheiro que você sente vontade, que faz falta vida sexual. E o quanto que é importante vocês terem noites amorosas, tardes amorosas, ou manhãs amorosas, tanto faz. Porque a gente sabe que o processo de pós-parto, isso a gente vai falar mais no finalzinho da nossa live, mas, gente, diminui mesmo. Vamos tentar de namorar agora que é assim, né? Que agora é o momento. Até mesmo porque é um momento em que não precisa se preocupar com nada, né? De engravidar, já tá aí. O bebê já tá aí. Então, pra que eu vou me preocupar que eu tenho que usar camisinha? Claro, para aqueles casais que são casais, realmente, né? Por favor, né? Não estou falando de situações de que essa gestante não tem um companheiro e às vezes, né, não é o pai da criança e tal, e sai, namora e tudo mais. Aí sim, tem que usar camisinha, por favor, por proteção a ela e ao bebê, tá? Contra doenças. Mas como nós estamos falando mais aqui com relação aos casais mesmo em si, que já tem uma certa vida sexual ativa, nesse caso, e mais que namorar mesmo, gente, aproveitar muito, muito mesmo, que você pode, sem necessidade de ficar preocupado, né? Ai, meu Deus, será que engravidou? Será que não engravidou? Não, já tá aí, né? E com relação ao bebê, não precisa se preocupar assim, né? Claro que se acontecer algo muito, aí o profissional deve ser avisado. Mas se não, gente, tem mais que namorar mesmo. Pois é, isso é bem bacana, porque estar grávida é gozar da sua melhor saúde. Saber que o teu corpo está produzindo tudo que é de melhor, tanto para você quanto para o seu bebê. Agora, fala isso para o seu companheiro, compartilha com ele essas informações, porque muitas vezes as meninas, as mulheres, elas gostam de ter o poder da sabedoria da informação só para elas. E não adianta fazer isso, tá? Essas orientações. E os meninos, tem, claro, a gente sabe que tem companheiro que é mais fogoso, já não está muito, não tem importância que tá. Para esses, o meu conselho, a minha dica, na verdade, é ter mais jeito. Ter um pouquinho aí mesmo que minha música da Rita Lee, né? Sexo, o que é sexo e o que é amor para você, né? Se você nunca ouviu essa música da Rita Lee, por favor, vá ouvir. É uma excelente música para você fazer uma excelente, literalmente, reflexão sobre o que é sexo e amor. Então, se você fizer uma noite de sexo, com todo cuidado, com todo carinho, porque afinal de contas, você tá com um bebezinho no seu ventre, né? Não é impossível, nada. Agora, se você vai fazer também uma noite de amor, ou informe o seu companheiro também, né? Porque muito amor, ele fica meio preocupado demais. Quando a gente tem muito amor, a gente fica muito preocupado com as coisas. Enfim, né? Verdade. E aí, com isso, E sem contar...
Peraí. E sem contar daqueles companheiros que eles acham que são os pais, né, da gestante e que tem que proteger e colocar ela numa redoma de vidro e não pode tocar nela, assim, de uma forma mais íntima, né? É só beijinho, pau-pau, né? Que de pau-pau não tem nada. Ai, meu Deus, tô demais hoje. Bom, enfim. Acho que é de namorado chegando, amiga. Gente, eu preciso de um namorado. Ai, eu preciso. Bom, enfim. Então, eu tô com muita libido acumulado. Não, tá bom, brincadeira. Eu de você, viu? Foca, amiga, foca. Já tô focando. Vamos lá, meninas. É o seguinte, então. Tem esses companheiros que eles são muito paternais, né? A minha dica pra eles é, cara, esquece. Deixa pra ser pai do bebê quando ele nascer, né? Ele sim precisa de todo o amor e cuidado paternal. A sua companheira, sua esposa, companheira, ela precisa de um homem, tá? O homem do lado dela que vai protegê-la sim, claro, vai estar com ela em todas as situações, mas que vai continuar amando ela, levando ela aos lugares, passeando com ela, perguntando todos os dias para ela, amor, você está bem hoje? Como você está hoje? Né? Ah, eu tô com dor aqui, dor ali, dor lá. Ah, vamos ver o que a gente consegue fazer para melhorar? Sabe, namora, passa a mão nos peitos, no rosto, nos ouvidos, se for o caso. Mas assim, namora, sabe? A gestante já tem, ela tem o pai dela, né? Ou para aqueles que já são falecidos, elas já tiveram, né? Elas querem o homem ao lado delas, que vai estar com elas, que vai dar muito beijo na boca, que vai fazer muito carinho, que vai ser atencioso, né? E ter muita paciência, porque assim, homens tenham paciência. É um momento, é um período em que essas mulheres, elas estão mesmo com os hormônios à flor da pele, né? A cada trimestre é um hormônio que vem com mais força, né? Então, assim, elas necessitam de um pouco de paciência e ao mesmo tempo necessitam de vocês, né? Então, o pegar na mão, abraçar, o vem aqui, deixa eu te dar um beijo, né? Beija na boca, gente. Não tem coisa melhor que beijar na boca, pelo amor de Deus. Beija. Que mesmo aquelas que não te procuram com tanta assim, frequência, né? Elas acabam se deixando levar, se soltando, e de repente vocês conseguem o que vocês querem, né? Os homens, né? Então, assim, é isso. Então, pai não tem, gente. O pai é o pai do bebê. Pai da gestante não existe, tá? É o companheiro e o marido dela. Então, vamos namorar. Vamos namorar, porque a gente precisa namorar. Acho que eu já falei demais. Depois dessa fala da Alice, eu só consigo lembrar para os meus meninos que essa semana a gente tem encontro para os companheiros, meninos. Se essa fala da Alice tocar o seu coração, Né? é que a gente precisa conversar. Né? Precisamos mesmo. E também, hein? Se bateu aí, ó, pra você, pode mandar pra nós aqui o parceirão, que a gente precisa bater um papo sobre isso, né, Alice? Agora, tudo isso que a Alice está falando também, eu vou aproveitar para fazer as costuras, né? Tem o porquê. Por que a gente está falando que namorar é importante, que ter esse carinho todo durante a gestação é importante? Porque vai fazer sentido para quem está caminhando rumo ao trabalho de parto e parto. Nossa, mas Alice, como que a gente consegue falar sobre tudo isso e ainda costurar com parto, né? Afinal de contas, esse encontro da noite Party Night, vocês não acharam que a gente não ia falar de partos? Uhum. Né? Então, assim, por que a gente está falando sobre tudo isso? Qual é a importância de se namorar? Primeiro porque a Alice já falou da liberação hormonal. Você precisa da presença de um hormônio importantíssimo, que é a ocitocina. Né? Vamos pensar aqui, o grande hormônio do amor, segundo Michel Audin, para quem não assistiu o Renascimento do Parto, fica aí, dica Dia dos Namorados, Netflix, Renascimento 1, 2 e 3, a missão assada com bastante pipoca. Para você compreender um pouquinho também do que nós estamos falando aqui a respeito dos hormônios do amor. E eles, se não são liberados durante a gestação, através de todo esse contato, de todo esse carinho, de todo esse zelo, e também de noites amorosas, muito difícil ser liberado durante o trabalho de parto e parto. Na verdade, a mulher, ela fica como uma caixinha de tensão, né? Então, em vez dela liberar ocitocina, né? Como eu já disse, né? Faz o coração dele, não peguei direito ainda. Em vez de liberar, então, a ocitocina, que é o hormônio presente, importantíssimo, para que a mulher, ela entre em trabalho de parto,
ela vai acabar liberando a adrenalina. E aí Isso. a gente vai levar um trabalho de parto, primeiro assim, se entrar em trabalho de parto. Né? Que aí a gente começa a falar, é porque a minha vizinha estava com 41 semanas, tem não sei quantos dias, e aí precisou de uma cesariana, mas o plano dela era parto normal e não entrou em trabalho de parto. Afinal de contas, o que aconteceu? Possivelmente, meus amores, vamos olhar literal, como eu falo sempre aqui, né? Vamos olhar com muito amor, porque não houve amor muitas vezes. Pode ser que essa mulher, ela passou uma gestação inteira tensa, nervosa, insegura, com medo, Estressada. Estressada, cansada. E aí chega no finalzinho, ela não tem a ocitocina. Isso, a ocitocina, ela surge no terceiro trimestre, né? A partir aí das 35, 36 semanas, que é quando o feto começa a eliminar no líquido amniótico um pouco do surfactante, que diz que o pulmãozinho dele tá maduro, né? Que aí quando a gente vai na ultrassom, o médico fala, tá maduro já pode nascer. Tá, o bebê está quase pronto, porém o nosso organismo, para entrar em trabalho de parto, ele precisa ter uma quantidade X de ocitocina. E esse hormônio ocitocina, que é o hormônio do amor, né, ele só aumenta quando nós temos amor. Muito amor ao nosso redor. Então, não somente das pessoas que nos assistem, que nos acompanham, família e tudo mais, quanto ao nosso companheiro. Então, se estamos num momento bom, num período em que não tem brigas, que o casal está harmonioso e que está conectado para a chegada desse bebê, é claro que temos muito mais o hormônio do amor, a ocitocina circulante. A ocitocina, ela vai provocar no organismo dessa gestante as contrações uterinas, né, que são de treinamento, mas que vão se intensificando, né, para chegarmos até o dia do trabalho de parto, né, e vão auxiliar na expulsão desse bebê. Tá? E depois, posteriormente no pós-parto, aí ela vai auxiliar na ejeção do leite juntamente com a prolactina, que aumenta justamente para produzir o leite materno. Então, tem que ter amor, gente. Tem que ter amor. A Luana escreveu aqui que ela ouviu falar que quando os pais namoram, a mulher sente prazer e ao mesmo tempo o bebê se sente amado. É isso mesmo, porque quando você tem uma relação sexual amorosa em que a mulher, ela realmente goza, né, em todos os sentidos, que ela sente o prazer e ela vai ao ápice do prazer dela durante a relação, o organismo inteiro dela fica relaxado e libera amor, libera ocitocina, então produz ocitocina, né? Não é a ocitocina do parto ainda, tá? Mas já é uma preparação, já vai elevando esses níveis de ocitocina. Como é que você consegue fazer isso? Eu quero fazer também. E aí... Eu fiquei muito assim, entendeu? Você falando de tanta ocitocina, fiquei ocitocinada aqui do outro lado também. E aí o bebê, como o organismo dessa mulher está tão cheio, repleto de sensação boa, de endorfinas e ocitocina, o bebê sente também tudo isso. Então ele sente essas sensações da mulher, né? E consequentemente ele sabe, ele sabe que está sendo um momento bom, prazeroso e que a mãe, né, no caso a mãe, está bem. Né? Então ele fica bem também, tá? O bebê sente o mesmo que a mulher sente. Se ela sente estresse, ele vai mexer mais, ele vai ter uma taquicardia, né? E se a mulher sente prazer, se sente bem, o bebê vai ser um bebê tranquilo, vai mexer menos, só o normal mesmo, né? Vai ter um batimento cardíaco ritmado, vão ter movimentos fetais mais ordenados, né? Então o hormônio do amor, a ocitocina, ela mexe em tudo na mulher, né? E é muito importante mesmo. Então é importante ela sentir tudo isso. Gente, é importante. É muito importante. E aí eu quero complementar a fala, colocando para as meninas também aqui, assim, que a gente se preocupa muito na gestação em estar bem nutrida fisicamente, né? Emocionalmente. E aí a gente também precisa estar nutrida do amor, do relacionamento, né? Seja entre a família ou até mesmo com o nosso companheiro. Porque uma vez que você não esteja nutrida com este amor que nós estamos falando aqui, você naturalmente não vai estar 100% no seu parto. E muitas vezes, até as parceiras internacionais, os midwives de muitos congressos em que nós estivemos presentes, o bebê, ele ressente o ambiente de estresse. Então, ele não faz muita força para nascer. Para nascer, verdade. Então, quando você está olha, parto domiciliar, parto hospitalar, não importa. O que importa é que você tenha na sua mente que você precisa
estar presente nessa cena de carinho, de amor, né? Para que tudo realmente seja bem acolhido, para que você tenha uma experiência única de parto, uma experiência positiva, e que você vai lembrar, que vai levar essa memória para você por mais de 40, 50, 60 anos, né? Vai levar até a sua morte, literalmente. Porque o nascimento de um filho marca muito a gente. E tudo isso a gente não coloca na bandeja quando pensa no parto. E precisa colocar na bandeja. A gente vai deixando pra lá. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? Semanas de gestação. E a gente não vai tendo nossa relação. A gente não vai se namorando e a gente não vai se enamorando com os nossos companheiros. Então, quando a gente vai falando de partos, e partos que arrastam, partos que demoram muito tempo, trabalho de partos de mais de 14 horas, nós temos, então, a princípio de tudo, a presença de muita adrenalina, de pouca ocitocina, melatonina, de alguns hormônios que são principalmente importantes dos alívios não farmacológicos da dor. Eu sei que você pode ter a sua dor ou não. Se você não tiver, olha, corre, que dá tempo ainda. Com certeza é uma pessoa que vai fazer muito sentido na sua vida. Então, perceba assim, o quanto que é importante essa relação de se sentir amada e amar também, viu? Vamos deixar de ser mesquinhas, muitas vezes, porque eu sei que a gente fica com preguicinha de namorar. Então, pode parar com isso e bora namorar também. Às vezes o parceirão tá aí todo cheio de amor pra dar e você tá aí com preguicinha. Pode não. Pode não. Pode não. Tá, gente, tá tão difícil um homem no pedaço. Tá muito difícil, aproveita. Agora sim, ok. Marix, Alice, adorei a live de vocês. Super consegui meu parto, consegui ter meu neném, tô ótima. Mas eu ouvi uma história de que a gente tem que esperar uma tal de quarentena. Que é isso, Alice? Quarentena, quer dizer então que dobrou? Mas acabou a citocina? E o que acontece? Não, é que logo após o nascimento do bebê, a prolactina ela aumenta muito e ela inibe o estrógeno, né, que é um hormônio importante dos ovários que vai auxiliar na maturação e na liberação do óvulo, ou seja, na ovulação da mulher, né? Então, logo após o nascimento do bebê, a prioridade do cérebro e do organismo é o bebê. Tá? Não é a mulher, é o bebê. Então, ele vai priorizar todos os hormônios necessários para nutrir essa criança. E a partir daí, o corpo da mulher, ele fica em segundo plano, tá? Então, se eu já tinha uma baixa dos hormônios femininos, lá dos ovários, consequentemente, quando o bebê nasce, eles diminuem mais ainda, dando mais espaço somente para a prolactina, né? E aí a gente leva um tempo depois do nascimento do bebê, em torno de 10 dias, 15 dias, para os hormônios femininos da mulher, né, voltarem na taxa normal, para então iniciar novamente o processo de ovulação. Né? Aí estão os casos daquelas mulheres que acabam namorando durante a quarentena e engravidam, né? Porque acontece que são aquelas mulheres que elas já tinham uma taxa hormonal feminina bem alta e que mesmo com a prolactina também alta, elas ainda continuam mantendo os hormônios dela feminino e aí a ovulação, tá? Mas normalmente a grande maioria das mulheres, elas têm uma diminuição dos hormônios femininos e um aumento da prolactina, então elas não engravidam, tá? Mas nem por isso vocês não devem nem por isso vocês devem se proteger, pelo amor de Deus, tem que proteger, tá? Porque vai que, né? Mas, assim, a explicação que todo mundo tem é que como a prolactina aumenta, os hormônios femininos diminuem e aí não há ovulação, então não há chance de engravidar. Mas pode acontecer, sim, daquelas mulheres que têm um nível hormonal feminino muito alto. E mesmo com a prolactina Tá mudo, Luana? Luana disse que tá mudo. E não, ela mesmo... esteve aqui, engravidando, na quarentena, já vai pra casa da mala pra sua casa. Não tá entendendo. Tá. Entendi agora, tá bom. Então, acontece, tá? E na quarentena, como a prolactina tá em alta, é normal essas mulheres não sentirem muito libido. Muitas não querem nem ver o marido perto, não aguentam nem ouvir a voz, né? Porque elas estão tão conectadas com a criança, de amamentar a criança, de nutrir a criança, de cuidar da criança. Algumas se sentem feias, né? Porque o abdômen tá voltando, o útero tá voltando pro lugar. Ainda tem aquelas gordurinhas, assim, da gestação, né? Então, muitas acabam não se achando muito atraentes, tá? E esses 40 dias, eles são para
isso mesmo, tá bom? Eles não são para namorar, eles são especificamente para cuidar da criança, da cria, né? Após os 40 dias, onde o cérebro já sabe qual é a quantidade exata de leite que ele precisa produzir para o bebê, ele diminui a prolactina, deixa ela num nível estável, né? E retorna a produção normal dos hormônios dos ovários, tá? E aí sim, nós começamos tudo de novo, todo o processo de ovulação e de fecundação, se for o caso de engravidar novamente, né? E aí é onde nós, profissionais da saúde, a gente acaba conversando com esse casal para saber qual é o tipo de método anticontraceptivo eles vão querer seguir, né? Seja pelo DIU, seja por uma pílula anticoncepcional, um injetável, ou um adesivo, ou até mesmo somente pelo preservativo, tá? Então aí é o momento em que a gente sempre conversa com o casal sobre isso, porque aí sim já tem os riscos de ter uma nova gravidez, né? E com os hormônios voltando para o nível normal, volta a libido, tá? Em algumas mulheres ainda tem um pouquinho de receio, porque ainda, mesmo as que passaram pelo processo de cesariana ou parto normal mesmo, porque ainda estão sangrando ou ainda sentem alguma dor,